Olá, que Jesus nos ampare e nos envolva a todos, hoje e sempre. Nós queremos trazer algumas reflexões acerca do orgulho e da humildade. Nós vamos encontrar então no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, versículo 11, Bem-aventurados os pobres de espírito, uma mensagem ditada por Lacordaire, em Constantina, 1863. E ele nos coloca: orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos. Pelo que, quando Deus os retira, o acusam de injustiça. Ó ilusão e cegueira. Continua então Lacordaire na mesma mensagem, falando da humildade. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vêm vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, pois que esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente, e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesse um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos de sua humildade, que tão grande faz, colocando-o acima de todos os profetas. Então, no Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, nós vamos encontrar a narrativa tão linda de Paulo que se dirigia a Damasco para perseguir os cristãos. E Saulo, respirando ainda as ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que se encontrasse algum daquele caminho, quer homens, quer mulher, os conduzisse presos a Jerusalém. Então Saulo foi o primeiro perseguidor dos cristãos e ele se dirigia a Damasco com cartas, com autorização, com autoridade para perseguir os cristãos. Que se fossem homens, mulheres, ele iria os conduzi-los para Jerusalém para ser presos e serem julgados e provavelmente serem executados também. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele, os homens que iam com Saulo, pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor.
Então Ananias era o líder dos cristãos na época. E Paulo também fez prisioneiro Pedro, Filipe, João, e havia condenado à morte Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo. Então Jesus, em visão, apareceu a Ananias, e Ananias então responde: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, pois eis que ele ora. Paulo estava orando e Jesus apareceu para Ananias e falou: vai à rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, que ele está orando. E viu em visão que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que o tornasse ver. Então Paulo teve essa visão, que Ananias chegou e impunha as mãos sobre ele e ele voltou a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Ele sabia que Saulo se dirigia a Damasco para perseguir os cristãos, prendê-los, condená-los. Então Ananias fala para o Senhor: mas sabes, de muitos ouvi acerca desse homem. Eu via muita coisa, eu sabia que Saulo estava ali para fazer o mal aos cristãos. E aqui tem poder dos príncipes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim o vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Todos os acontecimentos envolvendo Jesus, todas as falas deles, tudo se resumia em ensinamentos para o Espírito. Veja a lição de amor que ele nos dá. Ele sabia que Paulo estava equivocado, é um grande conhecedor, defensor da lei de Moisés, mas era o vaso escolhido por ele, por Jesus. Porque eu lhe mostrei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, Paulo teve muitas provações, depois nós veremos mais adiante, ele mesmo falando de tudo que ele passou nessa jornada de divulgar o cristianismo. E Ananias entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio de Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou de imediato a visão. E levantando-se, foi batizado. Tendo comido, ficou fortalecido. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava acerca de Cristo, que era o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este aquele que em Jerusalém assolava os que invocavam esse nome? E para isso veio aqui? Então nós vamos ver na segunda carta de Paulo aos Coríntios, 11, 24 e 27, Paulo narrando os seus sofrimentos para seguir adiante fiel a Jesus. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede,
em jejum, muitas vezes em frio, em nudez. Então nós percebemos que quando Saulo teve seu encontro com Jesus, ele reconheceu o Mestre, se identificou e assumiu o cristianismo. Assumiu a palavra daquele Mestre que todos nós conhecemos, que todos nós estudamos e que nós praticamos e tentamos vivenciar os seus ensinamentos. Mas será que o Cristo pode confiar em mim? Nós confiamos nele, nós sabemos que ele vela por todos nós, pela família humana. Devemos ter uma relação de confiança. Ele envia os seus mensageiros, principalmente nessa época de dificuldades, de pandemia, para nos convocar ao trabalho do bem, auxiliando, amenizando a dor. E muitas vezes, em nome de Jesus, estão eles em nossa presença. Algumas vezes, enquanto dormimos, em desdobramento em espírito, somos convocados amorosamente. Então, se Jesus se apresentar na nossa frente, os seus mensageiros, será que nós vamos falar como Paulo, como Saulo? Senhor, o que queres que eu faça? Nos colocarmos à disposição para a cooperação, mas trazendo para a nossa realidade, para a nossa vida. Olhar o que nós podemos fazer mais por nossos semelhantes, por nossa família, por nossa casa espírita, pelo grupo, em nossa casa espírita, onde nós trabalhamos. O que nós podemos fazer neste momento? E onde que ainda muitas casas se encontram com seus trabalhos presenciais suspensos. Mas nós temos outras maneiras, outras formas. E muitas vezes nós pedimos a Deus, pedimos a Jesus que nos dê tudo com facilidade, sem esforço. Pedimos o melhor para nós, muitas vezes do material. Esquecemos de pedir a força, a energia, a determinação para o desenvolvimento de nossas virtudes. Ou esperamos dos nossos governantes que nos deem. Esquecemos que, junto com o nosso progresso intelectual, com o nosso progresso material, com o nosso crescimento material intelectual, nós vamos desenvolvendo a nossa parte, a nossa espiritualidade também. Será que nós colocamos como Ananias, se colocamos de coração aberto? Eis-me aqui, Senhor, estou aqui. O que queres de mim? O que queres que eu faça? Estou aqui. Sabemos que Jesus espera de nós amor a Deus, amor a nós mesmos, amor aos nossos semelhantes. Que Jesus espera de nós mais tolerância, menos ódio, menos discursos, palavras inflamadas e mais ação no bem, na caridade. Menos julgamento. Em vez de nós ficarmos julgando, acharmos defeitos, falhas, muitas vezes aqueles que estão doando o melhor de si, com as melhores das intenções, nós criticarmos. Vamos fazer a nossa parte. Vamos silenciar o negativo, o que pode denegrir a imagem, o que pode confundir, perturbar. Vamos ser a luz do esclarecimento. Vamos perdoar mais todos aqueles que encontramos pelo caminho. Então, no orgulho e na humildade, na mensagem de Lacordaire, bem no final ele nos fala: despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade. Que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus, quando dela vos dá Ele tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que
profecias se cumpram. Então ele nos pede aqui que cada um proceda, pouco a pouco, à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Então, os auxiliares da codificação, os espíritos de luz que auxiliaram na codificação de Kardec, eles mencionam várias vezes que o egoísmo e o orgulho são as duas chagas da humanidade. Então, nós sermos fraternos, sermos caridosos e sermos humildes, é isso que Jesus espera de nós. Isso que Ele está nos falando, para que nós possamos sermos cristãos de verdade. Que Jesus nos ampare e nos envolva sempre, nos dando a força, enviando seus mensageiros para nos sugerirem, para nos auxiliarem no trabalho do bem. Pois a nossa vida aqui na Terra, ela se vai como um sopro, a vida física. E nós continuamos em espírito, progredindo, aprendendo, trabalhando. Começamos aqui a construir a nossa jornada evolutiva e prosseguimos quando no mundo dos encarnados, no mundo dos espíritos, que é o mundo verdadeiro. Fiquemos em paz. Muito obrigado a todos e que o Cristo esteja sempre presente em nossas mentes, em nossos corações. Muito obrigado.